inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca FEIS. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bibliocast FEIS, o podcast da Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para o ambiente de trabalho universitário. Nós vamos falar sobre segurança no trabalho, prevenção de acidentes e saúde no ambiente de trabalho. E para isso, trouxemos duas pessoas muito especiais que fazem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA da FEIS. Recebemos então a Elisângela Medeiros, que é assistente de suporte acadêmico no Departamento de Biologia e Zootecnia da FEIS e também é a presidente da CIPA. E para compor a nossa mesa de conversa, trouxemos também a professora doutora Rita Luísa Peruchetti, que é docente do mesmo departamento e integrante da comissão. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E para começar, nós poderíamos falar sobre o que é a CIPA e qual é a importância dessa comissão dentro da universidade? Sim. A CIPA é uma comissão formada por um grupo de funcionários, então, de representantes dos empregados e dos empregadores, com o intuito de focar na prevenção no ambiente de trabalho. A importância dentro da universidade é representar justamente os funcionários frente a essa questão de ver as questões de prevenção de segurança. Porque, às vezes, o funcionário, por si só, ele vê e ele fica inibido de ir lá apontar um risco ou solicitar um treinamento. Então, a CIPA, ela acaba sendo uma comissão que tem um peso a mais para representar esses funcionários diante da empresa. E ela é formada tanto por representantes dos empregados, que são eleitos, como por representantes dos empregadores, que são designados e indicados pelo empregador. Interessante. E dentro da comissão, quais são as principais atribuições, Elis, para quem não tem um conhecimento? As principais atribuições são fazer inspeções periódicas nos locais de trabalho. Então, uma vez ao ano, alguém da CIPA vai entrar em contato para agendar uma visita, uma inspeção, para junto com o servidor identificar os riscos no local de trabalho, fazer o mapa de risco, que vai ficar colocado lá, e, de preferência, alguns riscos que puderem ser sanados, a CIPA vai sugerir as melhorias para reduzir ou até eliminar aquele risco sempre que possível. E, além disso, também fazer campanhas preventivas na área de acidentes e qualidade de vida no ambiente de trabalho, no geral, através da organização da CIPAT, que são as palestras que acontecem uma vez ao ano. E também a CIPA faz investigação de acidente de trabalho, quando ocorre um acidente após a pessoa retornar ao trabalho. Um acidente quando tem um acidente que houve um afastamento, quando a pessoa retorna ao ambiente de trabalho, a CIPA ela fica sabendo que teve esse acidente, então o RH e a seção de saúde notifica a CIPA e a gente agenda com esse servidor para ir lá ter uma conversa com ele para saber o que aconteceu, como que foi esse acidente, por que aconteceu esse acidente, mas com o objetivo de analisar e fazer um relatório sugerindo melhorias, às vezes um treinamento ou uma adequação de uma máquina, para que esse acidente não volte a acontecer. Eu acho importante complementar, quero até inclusive agradecer o espaço, porque assim como muitos, eu também às vezes ficava meio em dúvida sobre a função da CIPA, a ação, né? E, por exemplo, quando a gente agenda a visita para fazer os mapas de risco, como a Elisângela estava falando, muita gente fica, às vezes, inibido de realmente mostrar o seu ambiente de trabalho, mostrar o risco, porque muitas vezes a gente confunde com a questão das insalubridades, né? Mas, assim, deixa bem claro que são coisas diferentes, né? A avaliação das insalubridades é função dos técnicos de segurança do trabalho, é outra comissão, não tem nada a ver com a CIPA. Então, para a gente, é melhor que as pessoas realmente relatem. Ó, isso aqui está errado, esse maquinário não está certo, esse equipamento não está correto, porque é uma forma, assim, a gente vai solucionar imediatamente? Talvez até não, mas a gente reporta. Quanto mais a gente relatar,
mas há a possibilidade dessa correção, né? Da prevenção mesmo, que acho que a principal função é a prevenção, né? A melhoria da qualidade de trabalho mesmo. Inclusive, os membros da CIPA são representantes de diversos locais, de diversas áreas da universidade. Então, nós somos servidores técnicos, administrativos e docentes, igual todas as outras pessoas. Ninguém é formado na área de segurança e nem na área de saúde. Então, assim, isso que é para passar aquela confiança para o servidor. É um colega seu que está ali te entrevistando, te auxiliando e com esse intuito de orientar, com o intuito mais educativo, sempre focado mesmo na prevenção. E nós tentamos sempre dividir assim, as atribuições por área de conhecimento mesmo, né? Porque cada um sabe opinar naquilo que é a sua vivência, né? Que é a sua especialidade. Então, é importante a gente ter essa variedade, né? De pessoas contribuindo para a CIPA, para ter diversos olhares e não só de uma mesma área de atuação. Para todos os setores todos e os assim setores serem prevenir como um contemplados. todo, né? Exatamente. Quantas pessoas hoje compõem a CIPA? Vocês devem ter uma demanda alta de trabalho, Sim, né? tem uma demanda alta. A CIPA, a nossa CIPA, pela quantidade de funcionários que tem aqui na FES, ela tem 4 representantes titulares, representantes dos empregados e 4 representantes dos empregadores, e mais 3 suplentes de cada. Mas, na prática, a gente não trabalha assim com titular suplente, todos trabalham. Então, assim, todo mundo participa, porque não tem como alguém tá indo participar e o suplente só participar quando aquela pessoa não puder. Então, todos participam, todos fazem um mapa de risco, todos participam da organização da CIPAT. Quando tem alguma demanda, a gente vê quem tem mais afinidade com aquela área, quem tem disponibilidade de ir. Lembrando que nós temos que conciliar as demandas da CIPA com as nossas atividades, porque todos nós temos, o nosso trabalho continua lá. Então, assim, a Érica está na biblioteca, eu tenho o trabalho dela, a Rita tem as aulas dela, eu estou no laboratório. Então, a gente tem que marcar essas reuniões uma vez por mês, conciliando um horário que dá para a maioria dos membros comparecerem, para todos conseguirem participar. E aí a demanda, a gente vai atendendo conforme vai aparecendo e a gente vai organizando para dar conta. Sim, por exemplo, inclusive período de recesso, de férias de algum integrante da CIPA, a gente precisa fazer escalas, porque se tem algum acidente de trabalho durante esses períodos, tem que ter os responsáveis por atender. Verdade, né? Porque, assim, alguns setores param, mas outros não. Então, assim, o fluxo é contínuo. Né? Por isso que precisa. Eu mesma sou suplente, mas praticamente eu venho em todas as reuniões, porque é uma demanda importante, né? E grande. E a CIPA, dentro da FES, quais são os públicos de interesse dessa comissão? Inclui os alunos também ou não inclui? Como funciona, Elis? O principal foco da CIPA são os servidores, docentes e técnicos administrativos, tanto os efetivos quanto os temporários, nessa questão de prevenção. Mas, na prática, as ações preventivas da CIPA, ela vai afetar todas as pessoas. Então, se a gente tem um ambiente de trabalho seguro e saudável, todas as pessoas que frequentam aquele ambiente vão ser beneficiadas. Então, se o laboratório está tudo certinho na questão de segurança, as áreas, a biblioteca, está tudo... Então, não só porque, assim, a CIPA é focada para servidores, mas todo o público, seja discente, seja a comunidade externa que vai estar aqui na Unesp, todo mundo vai ser beneficiado. Eu falo como docente, por exemplo, o foco da CIPA é, sim, a manutenção, prevenção de acidentes, focado nos servidores, tanto o docente como os técnicos administrativos. Porém, enquanto docente, se eu estou na minha sala de aula, no meu laboratório, no meu ambiente de trabalho, executando, né, procedimentos com segurança, os alunos também estão em segurança, né? Então, eles estão ali convivendo no mesmo espaço, no meu ambiente de trabalho, no laboratório. Também, né, prezar pelo uso correto de EPIs, por exemplo, né? E sempre instruir os alunos, né? Porque nós temos que ser exemplos. Né? Então, quando nós seguimos os procedimentos padrões,
os estudantes vão observar, porque eles sempre aprendem mais por observação do que por você dizer alguma coisa, né? Então, como a Elis falou, dessa forma tá todo mundo seguro dentro daquele ambiente, mesmo que não seja o foco principal dessa comissão. Uhum. E dentro do ambiente acadêmico, Elis, porque a gente sabe que existe essa comissão em instituições privadas, mas dentro do ambiente universitário, qual que é a particularidade dessa comissão? É mais com relação à questão de demandas de atividades, por exemplo, tem muita pressão por publicação, pressão por artigos científicos e controle de prazos. Então, entrou muito também na questão que agora está do assédio, né? Porque antigamente a gente falava de CIPA, você pensava que era só, a pessoa tem que prevenir ali, difícil, ela vai né? subir na escada e cair. E assim, aqui sempre aqui é um ambiente acadêmico, não era muito pensado assim, nossa, aquela pessoa tá ali de atestado porque ela tá com depressão, achava que era um problema particular dela. Agora não, a gente vê que isso daí, principalmente para nós, mas em todo lugar, pode ser até numa indústria, pode ter isso, mas aqui no ambiente acadêmico isso fazia muita falta. E para a CIPA, essa parte acadêmica, além de ser a prevenção também na questão educativa de acidentes, entra essa parte de riscos psicossomáticos também. Então, e aí eu digo também enquanto docente, porque quando nós docentes, quando a gente está ciente de que temos que prevenir esses problemas conosco mesmo, por exemplo, existe essa gestão, né, das pressões, atenção, às vezes sobrecarga de trabalho, nós também ficamos cientes de que os nossos estudantes têm as mesmas demandas, às vezes. Então, a gente se torna mais empático, né? Então, da mesma forma, a gente sobrepõe aquilo para os nossos estudantes também, que, de novo, não é nosso alvo principal, mas é o nosso convívio diário ali, né? Enquanto docente, nós estamos lá na sala de aula. E a gente aprende a lidar melhor com esse ponto de vista dos estudantes também, né? Também tem muita pressão, né? Muita Pra pressão. provas, ter muita matéria. Administrar Como a gente estava tudo, né? conversando no início, né? Eu, por exemplo, sou docente que atendo os ingressantes, né? É um ambiente muito novo quando eles chegam. Até o ritmo de estudo é diferente. Então, realmente é pressão, né? A gente não pode negar isso. Então, estando mais atentos, né, aos nossos próprios problemas, a gente acaba estando atento aos problemas dos outros também, e a gente aprende a orientar melhor, a acolher melhor, e isso faz toda a diferença, né? Então, eu penso assim, a CIPA tem a função de prevenir acidentes físicos, claro, né? Mas essa parte do psicológico e a parte instrutiva, né, de instrução, de educação, também é muito recente, né? É um foco que, como a gente estava conversando também antes, a gente está aprendendo a lidar com isso hoje, né? Porque é tudo muito novo, essa percepção, mas faz toda a diferença. A gente sente que faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Eu acho que no dia a dia a gente saber que a comunidade acadêmica, que a universidade está se importando com essa pauta, eu acho que deixa tudo mais leve, né? O servidor saber que ele pode ter a comissão para compartilhar, às vezes, as angústias, as frustrações relacionadas ao psicossocial, né? Eu acho que é extremamente impactante. E assim como a Elis disse, a gente não é formado, nós não somos formados, né? Eu não sou psicóloga, mas é um trocar experiências que faz a diferença, de se sentir visto, né? Que a gente se sentir cuidado dentro daquele ambiente de trabalho. Eu percebo dessa forma, né? Essa gestão da CIPA, pelo menos, a gente tem tentado ver muito disso, sabe? Você está acolhido, nós estamos aqui com você, estamos juntos, mesmo barco, né? E o seu problema, às vezes, pode ser o mesmo problema que eu, então esse dividir, né? Esse compartilhar, esse falar, quanto mais a gente fala, mais a gente consegue estar atento àquele problema e saber que aquilo precisa ser resolvido, né? É muito importante. Outra particularidade aqui da universidade é a diversidade de riscos. Então, nós temos, assim, desde oficina mecânica, laboratório de química, a fazenda.
Então, assim, a gente tem os riscos todos, físicos, químicos, Biológicos. biológicos. A gente tem que trabalha lá com fungo, vírus, bactéria, o outro está trabalhando com ácidos, o outro está trabalhando com torno mecânico, que pode ter um risco de corte. E é A gestão de diferente. resíduos, que às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Produzir resíduo de tudo quanto é tipo aí nos laboratórios, nos ambientes de trabalho. E às vezes, né, como que eu vou fazer o descarte? Quem que eu chamo? Quem que eu não chamo? Principalmente, né? Às vezes a gente é novo num setor, tá chegando, não tem experiência. Então, um foco de orientação sempre é importante. É isso, né, Elisa? Então, às vezes, no setor privado é uma particularidade da CIPA, aqui a gente já tem todos os riscos. Isso. E até mesmo o dimensionamento da CIPA é baseado no grau de risco. Aqui, apesar do grau ser baixo, a diversidade de risco é alta. Então, às vezes, numa indústria, eles têm um risco alto ali, por exemplo, trabalha com forno, com altas temperaturas, ele tem um risco altíssimo, mas é muito bem controlado. Específico, né? Aqui acaba que é muito variado e diversificado. Relacionada à diversidade de cursos que a gente tem, né? 8 cursos de E graduação. E cada mês, às vezes, é uma demanda diferente, né? É o que a gente fala, né? O que a gente quer atender de acidente? Zero. A gente quer zero acidente. Mas quando aparece, esses acidentes são variados. Já teve acidente de queda, acidente com equipamento, né? Com máquina. Aí tem o RU, que é uma cozinha. Aí, além tem de Engloba tudo. de todo tipo. E no começo vocês citaram sobre a questão de mapa de risco. Eu fico meio curiosa, assim, como servidora, né? Essa demanda, parte da CIPA, a CIPA que vai até o local e fala, olha, eu vou fazer o mapa de risco da sua área hoje, ou o servidor pode chamar e solicitar um mapa de risco para poder apontar os riscos que ele está sofrendo ali, né? Tá no dia a dia de trabalho dele. O mapa de risco, ele tem que, teoricamente, ele tem que ter em todos os ambientes e ele tem que ser atualizado anualmente. Acaba que, assim, a gente não dá conta de ficar fazendo essa atualização anualmente, a gente acaba indo onde tem mais risco. Então, pode ser que, assim, numa área administrativa, faz tempo que ninguém foi lá fazer. Então, se o servidor sentir a necessidade, ele pode solicitar para a CIPA. Mas a CIPA, ela tem essa demanda para fazer essas inspeções todo ano, e lá, aí a CIPA entra em contato ou com a seção ou com o departamento para agendar um horário, porque tem que ter a disponibilidade tanto da pessoa da CIPA como o funcionário, né? O servidor que trabalha no local, porque essa inspeção do mapa de risco... E a visita é em loco, né? A gente tem que ir lá no ambiente. Ela tem um checklist que já é feito, já tem umas perguntas, que aí quem vai mostrar os riscos vai ser a pessoa que trabalha, não é a pessoa, o membro da CIPA, ele não vai lá ficar apontando os riscos, porque ele não conhece. Então, a pessoa que trabalha lá, ele vai falar, olha, isso daqui é uma estufa, aqui tem calor, aqui eu tenho que tomar cuidado quando eu abro, eu tenho que usar o EPI. Então, no mapa de risco vai estar apontado, aqui tem um risco, um risco físico, que é de calor. Aí ele fala, olha, aqui eu trabalho com muitos produtos químicos, eu tenho uma capela, eu sempre uso na capela. Então, a gente coloca. Então, no mapa vai estar apontando. Não significa que isso daí a pessoa vai receber insalubridade ou deixar de receber por isso. Essa visita é mais para a CIPA conhecer aquele lugar, e às vezes tem algum probleminha ali de segurança que poderia ser sanado, e a pessoa, ela mesma pode falar, eu já pedi, mas ninguém nunca fez. Então a CIPA já aponta e pode até mandar um e-mail para o departamento, olha, foi observado no mapa de risco que a capela, por exemplo, não está funcionando. Teria que substituir, alguma coisa assim nesse sentido. Ou um lugar que, às vezes tem lugar que para melhoria requer reforma, mas tem coisa que seria simples, era só tirar um equipamento de um lugar, colocar em outro. Item, né? O que está travando num corredor, por exemplo, sabe? Coisas simples, assim, que era só remover, alocar em outro lugar, né? Coisas simples e que facilita a vida de trabalho no Então, dia. o mapa de risco, ele serve para que vocês corrijam o ambiente. Como prevenção. A gente tem coisa que, assim, não dá para corrigir, mas fica lá no mapa de risco. Fica indicado. Que está indicado que tem aquele risco. E é uma coisa que é importante. Antes eu não olhava, Elis.
antes de entrar no ambiente, o mapa de risco. Hoje eu já procuro, entendeu? Bom, deixa eu ver. Então, Qual o risco que eu... porque Que risco que eu tô correndo aqui? você entra lá, então você vai ver, ele é colorido pelos tipos de riscos e tem o tamanho do risco. Então, assim, se é um risco pequeno, vai estar uma bolinha. Se é um risco grande, vai estar uma bolona. Então, assim, se o risco visual. é um risco ergonômico, eu acho, não me lembro se era amarelo. Então, se o risco ergonômico é alto, vai estar uma bolona amarela. Aí a pessoa olha, aqui que pra tem ser aqui. intuitivo, né? Aí você olha lá, aqui tem tal risco. Não significa que você está entrando lá, você está exposta àquilo, mas às vezes alguma atividade que a pessoa faz lá, existe aquele risco e ela precisa estar atenta naquele momento que ela vai fazer aquela atividade. Uhum. Então, todos os ambientes já precisa de atualização. Isso, a gente vai Tem que atualizar, porque muda, né? Aquele risco pode ter sido sanado, porque tinha uma máquina que era antiga e tinha um risco, ela foi substituída, ou o processo mudou. Alguma atividade que estavam fazendo naquele momento. Deixou de ser feita. Ou incluída, né? Agora, mas quando a gente vai fazer a atualização, a gente vê que tem risco, faz 10 anos que está ali, ele sempre vai continuar, porque ele é daquela atividade. Inerente da atividade. Não tem como. Então, assim, a pessoa ela tem que usar o IPI, ela tem que tomar o cuidado, mas não teve como substituir aquele processo. É o que a gente discutiu lá na CIPAT, né? A diferença do perigo e o risco, né? Risco, às vezes, é inerente, você sabe, né? Mas, quando você consegue corrigir... tudo tem risco, né? Até o risco de você estar numa mesa trabalhando no computador 8 horas por dia, Sim. né? É risco de várias doenças que você pode adquirir com Exatamente. os maus hábitos, né? Então, não é só o risco do acidente, é a saúde. Então, o risco de adoecimento naquele ambiente. Mutacional, né? Sim. Além dessas ações que a gente já discutiu bastante aqui no comecinho, né? A gente está no primeiro bloco ainda, mas estou vendo que a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Vocês promovem também a CIPAT, né? Aquela semana de prevenção. Como que é a sigla? A CIPAT é Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Que antigamente era uma semana. Em alguns locais, por exemplo, a CTG vai fazer a CIPAT deles, eles param até, às vezes, alguma atividade, uma produção, para que todos os servidores possam participar. Então, a sigla é semana, mas nós reduzimos para ficar uma coisa melhor e que todos possam participar, porque uma semana não tem como. Mas mesmo em 3 dias foi assim, acho que bem rico, né? Foi um evento muito rico em termos de conhecimento. Nós fizemos 3 períodos, aí nós procuramos colocar assim, quarta de manhã, quinta à tarde e sexta de manhã. Porque aí os servidores poderiam ver as palestras que eles têm interesse, quem pudesse participar de todas, se inscrevia em todas, se a pessoa quisesse participar só de um dia, tinha essa oportunidade de participar só de um dia. E a CIPAT é uma das principais atribuições da CIPA. Então, o nosso mandato é muito rápido, né? É um ano. Então, a gente assume, e o nosso mandato aqui ele tem um período de julho a junho. Então, quando a gente assume, a gente já começa a ter as reuniões mensais, tem um treinamento, né? Porque são servidores, tem um treinamento de CIPA. E a gente já começa a conversar sobre as demandas da CIPA, inclusive a CIPAT. A nossa CIPAT aqui, tradicionalmente, a gente faz no primeiro semestre. Foi agora, em março? Foi em março. Nós tivemos em março, porque a gente assume em julho. Então, até a gente conseguir organizar, aí a gente deixa para o outro semestre. Então, deixa passar janeiro, fevereiro, que tem muitos servidores em férias, tanto servidores que são membros da CIPA, como servidores em geral, pode ter muita gente de férias. E março ainda não está tão naquele ritmo, está começando o ritmo, mas não está naquela loucura, né? Pegando depois do carnaval. O ano está começando. A gente passou março, passou o carnaval, passou tudo, vamos começar. Aí a gente já faz logo a CIPAT, porque também no segundo semestre, além da gente, a gestão está começando, tem muito evento no segundo semestre que a gente não pode colocar a CIPAT numa semana que está tendo outro evento aqui, porque compete tanto pelo servidor pela disponibilidade dele, tendo que trabalhar,
Então, não vou colocar junto com a semana da biblioteca, porque vocês não vão conseguir participar. Daí você lasca a gente, né? Vou colocar numa semana, mesmo uma Tudo semana não. que tá... A gente espera em março, mas a gente espera passar a semana dos ingressantes, porque tem muita sim. demanda do administrativo, da zeladoria. Então, a gente achou, assim, mais ou menos essa época de Ideal. segunda quinzena de março para fazer. Eu acho que é uma época boa. E quais foram os temas desse ano que vocês abordaram? Foram temas bem variados, né? A gente procura pegar sugestão, né, de todos os membros. Todos os membros têm a possibilidade de opinar, né? De dar sugestões, inclusive com temas e indicar palestrantes, né? Então, esse ano a gente falou de alimentação, né? De exercício físico. Porque, por exemplo, às vezes são coisas internas mesmo nosso. O pessoal, por exemplo, da parte de esportes aqui. Como que chama o núcleo lá? Do nosso esporte? NUIS. Muitas vezes a gente não sabe, a gente ouve a divulgação, tem isso, exatamente, tem isso, mas assim, a gente foi meio perdido. Como participar? Será que já tem um time fixo, né? Um grupo fixo ou não? Eu posso entrar em qualquer época? Então, a gente procura trazer as nossas coisas internas mesmo, né? Pra Esporte é divulgar. uma forma de prevenção, Uma né? forma totalmente de prevenção, né? Promove bem-estar. Exatamente. Trouxemos o RH para falar de como comunicar, porque é uma outra dúvida, por exemplo. Eu tinha muita dúvida. E se acontecer uma ideia, o que que eu faço? O que que eu faço primeiro? Né? Porque às vezes naquela hora, né, da preocupação, da correria, a gente não sabe nem para onde correr. Então, a gente trouxe o RH para falar de como que faz os registros, né? Os CATs, né? As palestras, elas têm que estar relacionadas com prevenção de acidente no trabalho e saúde do trabalhador, em geral. Então, nós fizemos assim, bem diversificado. Então, teve, para não ficar muito maçante, assim, só de EPI, só de acidente. Então, teve com prevenção de acidente, teve com primeiros socorros, que primeiros socorros tem que ter em toda a CIPAT, é uma coisa que Porque tem... sempre está atualizando, né? Teve norma atualizada, né? Além de sempre estar atualizando, tem coisas novas, é uma reciclagem, porque não é só uma palestra na CIPAT, tem que ter treinamentos para grupos menores. Então, assim, a CIPAT é uma palestra ali geral, mas tem que ter treinamento de primeiros socorros para, por exemplo, ali para o Catatal, porque é focado ali nas crianças, focado nelas, para um laboratório, para uma biblioteca. Aí nós tivemos também de prevenção de acidentes com escorpiões. Porque teve demanda, né? Isso Teve foi uma relato demanda, de Foi casos, muito né? boa assistir essa Um palestra. membro da CIPA, que é da zeladoria, uma pessoa falou para ele, olha, eu achei um escorpião, tá aqui na sala de aula. Então, assim, tá tendo problema de escorpião. E aí nós chamamos um profissional da prefeitura, que ele é agente de controle de endemias, então uma pessoa que tem experiência com a orientação, com o combate. E muita gente, às vezes, pode estar distraída e ter um acidente e falar, e agora? O que que eu faço? Então, são temas assim que estão sempre aí para a pessoa estar Conhecimentos que a gente atenta, leva para casa, né? não só no ambiente trabalho, mas em casa. E como ela falou, não é só prevenção, é a manutenção da saúde no geral. No dia a dia nosso, atividade física todo mundo deveria fazer, a gente sabe. Aí vem aquela pessoa, aquela professora foi indicada por um membro da CIPA, ele falou, olha, tem uma pessoa que é do NUMES, ela é excelente para fazer palestra. Então, assim, o pessoal mesmo vai indicando. A Camila, né? Vocês trouxeram. Foi a professora Camila de Prudente, foi o Marquinho, que é da manutenção, ele é membro da CIPA, ele indicou, passou o contato dela, e nós mandamos e-mail, ela aceitou. Coordenadora, né, do Ela aceitou, aí ela já veio, já divulgou o programa da Unesp, tá bem legal, porque tá incentivando a prática de atividade física na Unesp. E o que mais nós tivemos? Teve a palestra que foi excelente também da professora Cristiane. Maravilhoso. Sobre os hormônios, porque os hormônios controlam o nosso Quem humor. somos, né? O nosso humor, como que, assim, se eu tô com o cortisol alto, se eu tô com a adrenalina alta, igual agora, né? E, assim, eu achei que foi bem diversificado. Foi bem diversificado e a gente procura sempre atender, assim, demandas que rolou naquele ano, né? O que teve de relato,
para ir atendendo, para ir realmente orientando e instruindo nessas demandas que a gente tem, né? São demandas internas. E vocês têm recebido retorno do pessoal que participa? Porque eu tô vendo que cada ano, né, tá mais cheio, preenche todas as vagas, né? Sim, nós tivemos. O retorno que a gente tem, logo após a CIPAT, é o aumento da demanda para a CIPA. Pessoas que procuram a gente para falar, olha, eu estou com um problema aqui no meu setor, eu gostaria que vocês viessem dar uma olhada, porque às vezes a pessoa nem lembra que existe CIPA, e aí, como tem quando tem a CIPAT, porque assim, nem todos os funcionários entram no e-mail todo dia, igual quem é mais da parte administrativa. Às vezes tem aquele funcionário que ele está lá no RU, trabalhando, fazendo o trabalho dele. Ele vai ter a oportunidade de ter um contato com esse assunto numa palestra, numa CIPAT. Ele não fica vendo o e-mail que a gente manda lá, boletins, escrito, né, ou que vem até do Cesunesp, que está vindo também os e-mails. A pessoa não tem aqueles 10 minutos para ela sentar e ver um e-mail no horário de trabalho. E muito menos quando ela está fora daqui, né? Não vai ficar. Então ela vê lá e fala, nossa, isso daí é interessante, eu vou conversar com eles, ver se eles podem me ajudar a solucionar. E é importante ver, porque realmente, cada ano que passa, a gente vê que a procura, a adesão ao evento está maior. O ano passado mesmo, eu não era membro da CIP, eu deixei para fazer inscrição na CIPAT, na última semana não tinha mais vaga. Esse ano lotou. Esse né? ano teve O ano bastante. passado também, né? Teve bastante. A nossa inscrição encerrou com um mês antes. Porque nós temos limite de vagas por conta do espaço físico. Então, Teve até aluno, né? Teve discentes. nós tivemos participação. Participaram, né? Muito legal. A gente abre também para as terceirizadas, né? Porque como elas estão prestando serviço aqui, elas Estão expostas. elas estão expostas aos riscos, elas estão nos E laboratórios. sobre isso, com as terceirizadas, se acontece um acidente, elas também recorrem à CIPA ou é algo paralelo? Então, como a empresa ela é uma empresa terceirizada, ela tem que fazer todo o procedimento com relação via empresa dela. Dependendo do acidente, se tem alguma formalização assim, do empregador, a Unesp ela tem uma responsabilidade também. Sim. Mas a parte, por exemplo, dela vai entregar o atestado, se ela teve um acidente, que ela vai ficar afastada, ela vai entregar o atestado médico para o empregador dela. E aí é tudo via a contratação que ela tem. Então, assim, a prevenção é a mesma. Ela tem que usar a EPI, ela tem que fazer a prevenção. Mas com relação a afastamento, é tudo com o empregador. A parte jurídica, né? Com o empregador. Inclusive a CIPA, né? É o empregador dela que teria que ter uma CIPA. Aí como nós não sabemos quantas pessoas tem lá e elas estão prestando serviço aqui, a gente não tem terceirizado dentro da nossa CIPA formalmente, dentro da portaria. Mas nós convidamos uma representante da empresa terceirizada que participa das nossas reuniões. Ela não está na portaria, mas ela vai E ela ajudou na CIPAT. ela participou de tudo, da organização da CIPAT, e ela serve como, ela transmite, então assim, ela mobiliza as pessoas para participarem, ela fala, olha, vai ter a CIPAT, vai ser legal, nós estamos organizando. Porque a CIPA não só organiza, a gente tem que mobilizar as pessoas para participar. Às vezes as pessoas contribuem até com um olhar diferente, né? Porque, assim, elas estão submetidas ao mesmo ambiente, aos mesmos riscos, e às vezes o funcionário aqui interno mesmo não está... Às vezes está tão acostumado com aquilo, com aquela condição, às vezes é uma coisa tão comum que a gente não para de perceber, né? E às vezes um olhar externo Ajuda a apontar. Importante. Isso é verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a NR1, que tem elencado algumas atribuições da CIPA. E para quem não conhece essa norma, vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que ela traz, como vocês conseguem usá-la como suporte. Ela teve algumas atualizações também, agora fala dos riscos psicossociais, né? Então, para quem não sabe, como ela funciona? A NR1, ela é a norma regulamentadora 1. Que as empresas que têm funcionários CLTs, elas se baseiam para fazer o programa de gerenciamento de riscos. Então, todos aqueles riscos físicos, químicos, ambientais, de acidentes.
E essa norma teve uma atualização importante recentemente, que é justamente a introdução dos riscos psicossomais, além de ter a mudança de algumas siglas. Então, por exemplo, tinha uma sigla que era PPRA, que era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA não existe mais, porque não contemplava a saúde mental. Risco ambiental era ir lá no ambiente e ver o que tinha ali. Então, assim, o que tinha naquele ambiente? Tem um forno, tem um torno mecânico, tem um risco de corte, mas ele não via a saúde mental do trabalhador. Então, a principal atualização da NR1 foi justamente a introdução da prevenção da saúde mental e também a maior participação dos servidores na elaboração desses riscos ocupacionais. Então, agora, o gestor, ele vai consultar os servidores pedindo sugestões do que eles estão precisando de gerenciamento de riscos, de treinamentos, e principalmente agora tem essa obrigatoriedade de identificar e prevenir os riscos para a saúde mental. Então, tratar mais essa questão do assédio, da sobrecarga de trabalho, do esgotamento mental. Agora tem essa obrigatoriedade e está numa fase de transição, né? Está sendo implementado. E a gente não pode negar, né? O mundo mudou, né? As coisas mudaram e a gente às vezes traz uma cultura que a gente não percebe, que não tá mais bacana, não tá mais legal. Às vezes a gente tá cometendo um assédio sem perceber, né? Que aquilo é um assédio. E hoje em dia as pessoas estão mais atentas, principalmente, né? Os mais jovens, eles estão mais atentos. Então essa troca é importante, a gente precisa aceitar. Tem coisas que a gente não deve mais cometer. E se a gente comete, a gente tem que, desculpa, não foi legal, né? Vou me retratar. E tá tudo bem, né? Como eles disse, é uma transição, né? É um mundo diferente, uma percepção diferente, e a gente não pode negar. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está bem no nosso ambiente de trabalho, o risco de um acidente físico é muito menor, porque você está mais concentrado, você está mais focado, né? Você está fazendo com mais vontade, né? E quando você está bem, você se afasta menos, você adoece menos. Então, chega a ser tão simples, né? É tão simples e tão difícil ao mesmo tempo, porque é difícil a gente estar bem. Então, como a gente disse no começo, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Exatamente. Todo mundo tem que estar bem para que o ambiente funcione, né, da maneira adequada. Porque, queira ou não queira, a gente passa a maior parte do nosso dia aqui, não é verdade? Exato. Certo. E no dia a dia, como vocês acham que essa atualização impacta no dia a dia do servidor, por exemplo? O servidor vai estar mais consciente de que o respeito ali no ambiente de trabalho é importante. Então, assim, não tem mais aquela coisa, é normal você tratar com desrespeito a outra pessoa, sempre foi assim, é porque fulano, ele é assim mesmo, ele é grosseiro. Porque não, isso aí foi brincadeira, é brincadeira dele. Isso daí não vai mais ser admitido, o assédio não é mais para ser tolerado. E isso já está institucional. Então, a Unesp já tem a cartilha de combate ao assédio, tem a campanha de Unesp sem assédio. Isso não tem mais volta. Então, assim, nós estamos numa transição, sim. Por que transição? Porque nós viemos de uma cultura de que o assédio era naturalizado. Principalmente aquele assédio sutil, né? Que é aquele assédio que acontece ali no dia a dia e a pessoa vai convivendo com aquilo, todo mundo vê, mas todo mundo acha normal. E aquela pessoa que sofre o assédio, ele vai adoecendo, ele vai ficando cada vez mais introvertido, ele vai diminuindo a sua produtividade. Só que agora, o que vai começar a ter? Vai começar a ter denúncia, vai começar a ter ouvidoria, processo administrativo. Não só o assédio moral, como o assédio sexual. Porque o assédio sexual, além de processo administrativo, ele pode implicar em processo criminal. E muita gente não relata porque fala assim, se eu falo não vai virar nada. Mas se você não fala, também não vira nada.
Então, né, na exatamente. verdade até vira bola de neve, Se né? você não fala, vai vai se, virando se bola de neve. perpetuando, vai ficando aquela Então, a coisa gente assim. precisa reportar sim, relatar sim, porque quanto mais pessoas estiverem falando e relatando e reclamando, mais esse trabalho de conscientização que a gente tem, porque como a gente falou, é um trabalho de conscientização, um trabalho educativo, né? Ninguém está aqui para punir ninguém. A CIPA não pune ninguém, quem somos nós, né? Mas é um trabalho de orientação, ó, não tá legal, não é bacana, isso não pode. Então, aí a gente vai fazendo comunicados, né? Vai tentando institucionalizar esse novo ambiente, que é um ambiente mais saudável para todo mundo. Todo mundo só tem a ganhar E com a essa nova CIPA? cultura. A CIPA é sempre com esse foco preventivo. Ninguém da CIPA, mas já falando, ninguém tem competência nem para identificar, muito menos para fazer o acolhimento do assédio. Então, o que a CIPA vai fazer? Nós vamos orientar quais são os canais de denúncia, aonde você pode ter o acolhimento. Agora, as empresas estão tendo que se adequar, contratar profissionais da área da saúde mental para fazer o atendimento, fazer o acolhimento. A CIPA, o foco da CIPA é mais orientativo. Porque às vezes Mostrar os caminhos, né? às vezes a pessoa mesmo ela não sabe, ou ela até tem vergonha de falar, e aí ela relata para a CIPA, porque às vezes ela acha que, será que isso é assédio? Aí pode consultar a CIPA e a gente orienta. Exatamente. Então, eles podem identificar esse problema no dia a dia ali do trabalho e procurar a CIPA para essa orientação. Sim, por exemplo, teve uma situação que foi no ano passado. A pessoa tinha uma reclamação, só que ele era chamado por um apelido lá no setor dele. Todo mundo conhecia ele por esse apelido. Só que as pessoas que chegavam já falavam assim, era o apelido dele. Às vezes a pessoa de outros setores nem sabia o nome dele porque todo mundo chamava ele por esse apelido. Mas ele não gostava desse apelido. E, às vezes, assim, quem chamava nem sabia que ele não gostava, porque é comum chamar pessoas por apelido. Tem apelidos que a pessoa gosta, tem apelido que não. Por exemplo, na nossa comissão tem o Milton, que todo mundo conhece ele por Batata, Eu né? conheci ele por batata. Se você falasse o Milton, você fala assim, quem que é esse, né? Mas aí, com essa questão de assédio, eu colocava lá Milton, aí ele fala assim, não, eles podem me chamar de Batata. Na camisa dele, ele queria que colocasse Batata. É uma pessoa que ele gosta do apelido. Mas tem outros apelidos que são pejorativos. Aí você fica a vida toda chamando a pessoa por aquele apelido, até que um dia ele falou, olha, eu fico triste, eu me sinto menosprezado e eu fico chateada. Tem hora que eu tenho vontade de matar um ou morrer. Tem hora de me matar. Então, assim, ninguém sabia que estava num nível, num grau desse. Então, já teve que ter uma interferência de chamar uma psicóloga para fazer uma roda de conversa com esses servidores e tratar desse assunto, que é assunto delicado. Mas isso aí veio à tona numa palestra da CIPAT do ano passado. E às vezes a pessoa tem importante, dúvida, será que é um caso de CIPA? Será que realmente está errado? O melhor é falar, porque já teve casos, né, que a gente foi até o local, o meio de trabalho, averiguar, acho que era a denúncia do cheiro, né, que era o negócio da tinta. Tava sim. incomodando. E aí a gente foi ver, não era, foi uma coisa muito pontual, foi o dia que aconteceu, né, ficou realmente um cheiro forte ali no ambiente, mas depois se dissipou. Então e a gente, né, resolveu, o assunto resolvido, mesmo que não for. Mas se você tem essa dúvida, ó, me incomodou, será que tá legal, que não tá, é uma atribuição ou não é? O melhor é falar, né? Por via das por dúvidas. via das dúvidas. Nós vamos analisar e a gente vai dar um Se a retorno para a devolutiva pessoa. for não, já resolveu, tudo bem, né? E vida que segue. Né? A CIPA tá aqui para isso. Então, para a gente contextualizar, assim, quais as situações que o servidor, né? Vocês citaram algumas para a gente dar uma resumida. Quais as situações que o servidor deve acionar a CIPA? Principalmente quando ele identificar um risco iminente, que ele não pôde solucionar. Então, assim, vamos dizer, o que seria isso? Coisinha pequena, por exemplo, eu vi um fio desencapado lá no meu laboratório, eu preciso chamar a CIPA? Não, você precisa chamar a manutenção. Notifica a manutenção para eles virem resolver. A manutenção vai lá e resolve. Não precisa você chamar a CIPA para a CIPA chamar a manutenção. Agora, confunde muito. então tem gente que pode confundir. Ela vê um negócio que às vezes não é num lugar comum. Eu vou mandar isso aqui para a CIPA tem que saber disso daqui. Mas
a manutenção já viu? Agora, assim, não, eu já vi isso daqui, eu já avisei para a manutenção não veio. Eu acho que isso não... Ou um EPI que está faltando. Não, mas, por exemplo, a minha botina está desgastada, vou reclamar para a CIPA? Não, eu vou falar para o meu supervisor, eu preciso de uma botina nova, então eu vou solicitar e vai ser solicitada a compra. Agora, eu tô com essa botina desgastada, faz 2 anos que eu tô pedindo e ninguém compra, aí você pode chamar a CIPA, porque a CIPA vai lá verificar e vai tirar uma foto dessa botina, fazer um relatório, mandar para o seu supervisor, mandar para a direção, se compra, está precisando. Mas, assim, tem gente que confunde, ele acha que ele precisa mandar para si fazer por ele. Agora, um risco que tá lá há muito tempo, o seu supervisor está ciente, o diretor está ciente, todo mundo está ciente, e aquilo lá faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, e está convivendo com aquilo lá e ninguém faz nada e você já está vendo, alguém por um exemplo, tem um piso ali que é liso e tem uma infiltração que aquilo ali fica constantemente úmido, e aí o que eles fazem? Eles vão lá e colocam uma plaquinha, cuidado com o piso, só que passa anos, 5 anos, 10 anos e aquilo ali tá daquele jeito. Então, seria bom pedir um auxílio para a CIPA, porque aí vai ser... Não que a CIPA seja a polícia ou seja um Ministério Público que vai lá mandar fazer, mas já vai ficar uma coisa a mais, não é só... Não é só um funcionário ali chato que fica, fulano, vai resolver isso aqui, não vai fazer isso. É uma representação. A primeira tentativa é resolver internamente os processos legais no seu departamento, no seu setor, né, com os seus superiores imediatos. E o que geralmente acontece é a resolução. Faltou isso, comprou. Aqui quebrou, consertou e tá tudo certo. Mas são casos crônicos, que a gente sabe que às vezes tem caso crônico. Ou alguma legislação que mudou, um EPI novo, uma máquina nova que chegou e ainda não está adequado para o uso, né? É possível de se chamar a CIPA para fazer... chegou um equipamento novo, ninguém sabe usar esse equipamento. Né? Chama o técnico de segurança do trabalho, a gente ajuda né, nessa avaliação. Inclusive, se a CIPA for lá e não souber, nós vamos solicitar a visita do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, para dar o parecer. Quando tem acidente também de trabalho, a CIPA é notificada pelo RH ou pela seção de saúde para ir lá fazer a investigação de acidente. É feito um relatório de investigação de acidente e a gente retorna tanto para o RH quanto para a seção de saúde e para o setor que teve o acidente com afastamento, para sugerir as melhorias. Quando é acidente sem afastamento, geralmente a pessoa não chega no RH e a gente não fica sabendo, mas seria importante mandar para a CIPA, até mesmo por uma questão de estatística, porque a gente olha lá e deixa anotado, porque os pequenos acidentes, se começa a acontecer demais, acaba que daqui a pouco acontece um acidente mais grave. Então, o procedimento, quando acontece um acidente, então aconteceu um acidente hoje aqui no meu trabalho, qual que é o primeiro passo? É o RH? Passa a buscar ajuda, né? Depois do SAMU. Sim. Então, você teve um acidente, você se machucou, você caiu, você se cortou, se queimou no local de trabalho. Se você estava sozinho, avisa alguém. Nossa, eu me machuquei aqui. Se você vai precisar de atendimento, pede ajuda para alguém, vai ser socorrido, vai para o hospital, se for uma coisa mais grave, precisa de ambulância, enfim. Primeira coisa, você vai passar por um atendimento médico. Então, chegou lá com o dedo cortado. Quando chega lá no hospital, naturalmente, eles vão, quando eles fazem o questionário, eles vão perguntar se aquilo está relacionado com o seu trabalho. Às vezes, até se a pessoa se machucou em casa, quando chega lá, eles perguntam. Mas se a pessoa chegou lá, eles veem que já está com roupa de serviço, chegou lá, eles vão falar, você estava trabalhando? Aí ele vai relatar, vai ter o atendimento. Se teve um corte no dedo, vai ser tratado, vai fazer todo o procedimento e eles já vão fazer um registro lá que foi um acidente de trabalho. Se a pessoa teve o atestado, né, então ela vai ficar afastada, o médico viu lá, deu pontos aí, você vai ter o atestado. Ele tem que entregar no RH o atestado médico. E aí, a parte do RH, tem os prazos lá para CLT, para autárquico, que acho que são 24 horas. Teve uma palestra da Clarice na CIPAT, que estava esclarecendo isso.
Inclusive, eu vou mandar depois na lista dos e-mails os slides que a Clarice disponibilizou. Eu vou mandar. Um passo bem bacana, né? Porque aí fica lá para a pessoa consultar. Mas aí ela vai entregar o atestado e vai ser feito a notificação de acidente de trabalho, no caso de autárquico, mas é mais a nomenclatura, porque para a CLT chama CAT e para autárquico chama NAT. É comunicação de acidente de trabalho e notificação de acidente de trabalho, que o empregador é obrigado a fazer para ele ter esse registro de acidentes que estão ocorrendo ali no seu ambiente, para que a seção de saúde saiba o que está acontecendo e veja o que precisa fazer para prevenir. E assim como o RH também veja o que precisa fazer de treinamentos que precisam fazer e o que está na parte, quando a Clarice falou, ela deixou muito claro, né? Que às vezes a gente não... Quando é uma coisa assim, muito corriqueira, às vezes não precisou de um afastamento, a gente acaba não reportando. Só que se for uma condição que é ocupacional, que é inerente da sua atividade de trabalho, isso pode ser que no futuro você tenha um agravamento da condição. E isso se torna um problema quando a notificação precisa ser feita e você já precisa de afastamento, às vezes precisa entrar por INSS, né? Na questão do... Você nunca falou que teve problema com isso, agora vai ter que ficar afastada 3 meses. Né? Sim. Então, assim, às vezes a gente não percebe, né? É inerente nosso mesmo, no dia a dia que a gente precisa fazer essas comunicações. Mas a comunicação, então, de um acidente com afastamento é feita pelo RH. O servidor. O servidor vai informar ele vai no médico, mas ele vai informar o supervisor dele e o atestado ele tem que entregar no RH. E aí o RH faz 24 horas. E o RH faz que abre essa notificação. Tem o RH e também a seção de saúde, porque acho que o RH cuida da parte de, se eu não me engano, de autárquicos e a seção de saúde da parte de CLT, porque assim, no Ministério do Trabalho também tem alguma coisa que tem que relatar, porque tem que, quando a pessoa é CLT, ela ficar afastada mais de 15 dias, ela vai precisar entrar no INSS, então tem toda essa questão de... E os sistemas têm que estar conversando, sabe? Tem que estar tudo casadinho para o fluxo correr corretamente e ninguém ter nenhum prejuízo financeiro, porque a intenção é que não haja prejuízo financeiro para o trabalhador, mas os sistemas precisam estar conectados, então essa comunicação tem que seguir o passo a passo. Importante mesmo mandar o material da Clarice, né? Ela me passou recentemente, ontem. Tem muita dúvida. Porque às vezes a gente brinca, acontece alguma coisinha bem simples. Procurar a CIPA, vamos abrir uma CAT. Já imagino que a CAT é aberta lá. Não, quem abre a CAT é o RH. Então, assim, às vezes a pessoa, ela pode procurar a CIPA e nós vamos orientar. Quando ela pensa primeiro na CIPA, a gente orienta. Mas às vezes a pessoa já vai no RH por causa do atestado. Eu não fui trabalhar hoje. Eu não fui trabalhar hoje porque ontem eu fui erguer um armário e me deu um mau jeito nas costas. E aí eu fui no médico, ele me deu um atestado, ele tem que comunicar o chefe dele, o supervisor dele. Aí o supervisor falava, você tem o atestado? Entrega no RH. Ele manda pro RH, alguém leva lá no RH. Então, o RH já está sabendo e abre esse comunicado. Então, a empresa tem que estar sabendo que a pessoa teve o acidente, que ela está afastada. E aí, o RH ou a seção de saúde comunica a CIPA para nós fazermos a investigação do acidente com o intuito de saber o que aconteceu. Não é assim que nós vamos lá acusar a pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, aconteceu isso aqui, espirrou isso aqui no meu olho porque eu não estava com óculos. Aí a pessoa, como ela não estava usando EPI, ela fica com medo de falar porque ela tinha que estar usando o EPI. Mas é importante, porque nós vamos ver a causa. E, assim, é importante que a gente pense, tá vendo? Tem que ter aquele treinamento. Por que estava sem óculos? Porque não tem o óculos? Então, aí porque não está conscientizado. Geralmente, ele não estava habituado a usar. Nunca aconteceu isso, mas é só um exemplo. Aí nós vamos ver, tá vendo? Treinamento para usar EPI tem que ter sempre. Que é igual aquela questão do mosquito da dengue. Eu falo assim,
todo mundo sabe que não pode deixar o potinho com água lá que dá mosquito da dengue. Mas o pessoal da prefeitura tem que ficar passando nas casas e indo olhar lá. Exatamente. E de vez em quando ainda acha, né? Não é porque a gente não sabia, né? porque você esquece, você relaxa. Então, com segurança, com o EPI, é assim. Então, tem que estar sempre tendo os treinamentos, a reciclagem, para isso virar, assim, uma rotina. Tem que ser do dia a dia. Então, voltando à sua pergunta, né? Quando procurar a CIPA? Risco iminente que não é resolvido há algum tempo, né? Que você identifica no seu ambiente. Acidentes, né? Que é o que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, precisar de alguma instrução, pode nos procurar. A questão do relatos de assédio, que a gente está focando muito, que é importante, né? A comunicação para investigação e orientação. Sugerir temas para CIPAT ou para palestras. Às vezes não precisa estar na CIPAT, mas uma palestra que é muito específica e a gente consegue contratar. Seria tão importante ter um treinamento, por exemplo, de tal coisa no meu setor que está faltando. A gente, né, sugestões, porque eu falei, a gente está trabalhando em conjunto. Nós estamos representando os nossos colegas, né? Então, o principal objetivo da CIPA, resumindo, é a prevenção de acidentes. É a prevenção, sempre. E quais medidas, então, vocês poderiam levantar assim, para o servidor, no dia a dia, adotar para prevenir os acidentes? O que todas as pessoas têm que ter em mente é que a prevenção tem que ser um hábito. Então, assim como quando você vai sair de casa, você entra no carro, você põe o cinto de segurança. É o quê? O cinto de segurança é um EPI. Você já está acostumado. No início, quando começou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança, a pessoa pensava, vou pôr o cinto, senão a polícia vai me parar e eu vou tomar uma multa. A cadeirinha do bebê. A cadeirinha, mesma coisa. O capacete para moto. Você monta na moto, é normal. Se você sair sem o capacete, você vai se sentir esquisito. Você vai perceber. Não tá faltando alguma coisa. Isso, mas antigamente usava. Antigamente, moto, sem capacete. dentro da cidade não era obrigatório, passou a ser obrigatório. E aí, como passou a ser obrigatório, tem a fiscalização, a pessoa tinha, se eu não usava por multa. Só que virou o quê? Virou natural. Não é um transtorno. É punitivo, né? Até você educar. Então, não é um transtorno para ninguém entrar no carro e passar o cinto ou montar na sua moto e colocar o capacete. Então, você tem que, na sua rotina, se você faz uma atividade que requer o uso do EPI, use o EPI corretamente. Se o seu EPI está desgastado, pede para trocar. Aqui que a gente, na CIPA, a gente nunca teve reclamação de falta de EPI. A gente tem várias demandas para CIPA, mas nunca veio uma reclamação, olha, eu peço o EPI, não tem. Então, isso daí, aqui na nossa unidade não é problema. Então, se você tem uma atividade que usa EPI, use sempre o EPI. Preste atenção no trabalho que você está fazendo. Então, por mais que você está acostumado com aquela atividade, se tem um risco, preste atenção. Não fica com distração, não fica com brincadeira, com brincadeirinha, porque às vezes pode atrapalhar outra pessoa, você pode se distrair. Não faça o ponto de estar bem, né? Porque a gente está com foco, a gente está com atenção quando a gente está bem. Não faça na correria, não faça com improviso. Às vezes não tem uma ferramenta adequada, a pessoa improvisa nisso que ela pode sofrer um acidente. Nem na sua casa, gente, né? Nem a gente deve fazer isso, muito menos no trabalho. Então, a gente tem que, o que eu falo assim, pensa sempre na sua saúde, na sua vida. O EPI pode salvar a sua vida, pode salvar a sua pele, pode literalmente salvar a sua vista. Então, é a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua saúde pro resto da sua vida. Então, aqui, e além disso também, outra coisa, é o respeito, né? Então, assim, quando a gente está falando da parte de acidente, a parte do assédio. Então, vamos pensar que a gente tem que ter um ambiente, para a gente ter um ambiente saudável, tem que ter o respeito com todas as pessoas. Todos nós viemos para trabalhar todos os dias em busca do nosso ganha-pão, mas isso não deve ser a custo da nossa saúde, né? Da nossa saúde mental e da nossa da saúde física. E falando do assédio é porque ele está muito relacionado, né, aos riscos psicossociais, igual vocês colocaram, né? Então, eu acho que é muito importante a gente elencar que no dia a dia a gente está aqui para trabalhar, como você falou, né, Elis? E sempre olhar o limite do outro, né? Tratar o outro com respeito, com empatia.
Porque todo mundo tá aqui porque a gente tem que trabalhar, tem que buscar um melhor pro dia a dia, né? Mas é muito importante isso que vocês falaram da questão do assédio, de como identificar, de procurar vocês para ajudar na resolução do problema. E assim, a gente, por exemplo, a gente não pode ter a ilusão de que, no meu ambiente de trabalho eu vou ter afinidade com todo mundo. Sempre vai ter as visões diferentes, as posições diferentes, mas é o respeito, é o saber conviver, né? A gente tem que ter essa noção de que ali é uma comunidade, ali é o meu ambiente de trabalho e ali a gente tem que se fazer ouvir, a gente tem que ser respeitado, mas a gente tem que respeitar também, em todos os níveis, né? É só assim que a gente constrói um ambiente saudável de trabalho. E se o ambiente está saudável, você vai trabalhar bem, você vai focar, você vai produzir, você vai adoecer menos, né? Tem coisas que são inerentes, é claro, nem tudo a gente pode evitar, mas o que a gente pode evitar, a gente deve fazer. O foco é o respeito, né? Você tem o respeito, cuidado com o próximo, você não ultrapassa essas linhas que para muita gente Cuidado com acredita que é uma linha muito fina entre o assédio e a brincadeira. Mas quando você tem o foco-chave do respeito, aquilo que a Elis falou do apelido que a pessoa não gosta. Custa perguntar, posso te chamar dessa forma? Tá tudo bem para você? Né? Então, se você tem cuidado e respeito... A gente vive numa sociedade hoje que tem que ser muito aberto, né? A gente não pode mais ter aqueles... eu não sei, aqueles paradigmas que a gente tinha antigamente, que a gente, né? Eu vou ficar constrangida de perguntar se eu posso... Não, pergunta. Tá tudo bem. Para não ultrapassar, né, a linha do outro. Exato. Para não ser ultrapassado. Porque você não pode exigir respeito se você não respeita também. Isso. Então, assim, E a CIPA, de uma certa forma, está aqui para isso, porque a gente também não sabe, eu falei, a gente não somos profissionais da área, né, da humanas, da psicologia, mas conversando a gente se entende. Exato. Não é? A gente busca informação, a gente busca acolher, busca ouvir, para orientar. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os membros da CIPA. Quem tiver interesse em participar, como que funciona, qual é o tempo ali de duração do mandato, é por indicação, é por eleição, para quem tem interesse, como funciona? Excelente pergunta. Eu estava esperando. Faz o merchan, Elis, faz o merchan. Chegar esse momento. Então, esse é meu momento. A CIPA tem os representantes dos empregados e os representantes dos empregadores. Então, isso significa que vai ter uma eleição, então está próximo já da eleição. Para o mês que vem já deve chegar no e-mail que estão abertas as inscrições da CIPA. Então, assim, os membros que são representantes dos empregados, eles podem se candidatar, é voluntário. A pessoa vê lá e fala, que legal, eu quero participar da CIPA. Vai lá e se inscreve. E aí vai ter eleição. E aí, aquela eleição que a gente recebe lá no e-voto, que estão abertas, a pessoa quer se inscrever, vai ter lá no e-mail como ela faz para se inscrever. Hoje em dia acho que é tudo pelo computador mesmo. Aí vai estar candidato e vai ter os candidatos, vai ter eleição, os funcionários vão votar. Então vai ter esses membros que são eleitos. Acho que são 4 titulares e 3 suplentes. É isso. E vai ter lá pelos mais votados, né? Os 4 primeiros mais votados vão ser titulares, os outros vão ser suplentes. E após a eleição, aí vai ter os membros que são indicados pelo empregador. Então, a direção vai escolher. Geralmente, a direção entra em contato com as seções e departamentos, pedindo para indicar uma pessoa para compor a CIPA. Aí ele é designado, vai constar lá na portaria e vai ter esses membros que são indicados. O presidente da CIPA é um membro indicado pelo empregador. E o vice-presidente, na primeira reunião, todos os membros vão votar em um dos representantes que foram eleitos. Então, o presidente é alguém que foi indicado e o vice-presidente é um membro eleito. Isso é feito para não ficar uma coisa assim, só de um lado. Então, então a gente pode falar, tem representante do empregado, representante do empregador. Mas, na prática, a CIPA representa os servidores, docentes e técnico-administrativos com a relação à segurança. O mandato é de 1 ano, né? É curto. Eu acho que fica muito trabalho, porque é assim, na hora que você vê, já começou, já foi, já está acabando, passa muito rápido.
né? A gente costuma falar ali internamente que o ideal é que não se troque todos os membros ao mesmo tempo, que alguém sempre continue para dar sequência ao trabalho. Quantas Reconduções? Eu acho que O membro que é eleito, ele se candidatou, que nem a Rita se candidatou, ficou 1 ano. Aí ela pode se candidatar novamente e ficar mais 1 ano. Ela não pode ficar para sempre se candidatando, falar assim, faz 10 anos que a Rita é da CIPA. Isso daí não pode, porque... Vamos arrumar outras coisas, Rita. Porque tem lá na NR5 a questão da... Isso é mais para empresa privada, né? Uma pessoa que faz parte da CIPA, quando ela está na CIPA, e acho que até 1 ano depois que ela sai da CIPA, ela não pode ser mandada embora sem justa causa. Por justa causa, ela pode, mas assim, às vezes a pessoa vê assim, vai ter, é mais empresa privada no nosso caso aqui. A pessoa vê lá e vai ter um corte de funcionários, opa, eu vou entrar na CIPA, porque eu vou ficando aqui na CIPA, eu não vou ser mandado embora. Ou até mesmo aquele funcionário que não é muito produtivo e vai ficando escorado ali porque ele está na CIPA. É uma Então, garantia. não pode. Agora, os indicados, eles podem. Inclusive, nós ficamos sabendo que a CIPA da Unicamp, o presidente da CIPA faz uns 10 anos que ele... porque é o indicado. Mas lá é diferente, a CIPA deles é diferente. O presidente da CIPA lá, ele é afastado das atribuições e aí ele mexe só com CIPA. É uma coisa, assim, diferente. Mas aqui acaba sendo 2 anos. Então, o que a gente faz? Né? Eu já estou 2 anos. Eu era da outra CIPA e quando nós trocamos... Como é muito rápido, quando a gente está pegando o jeito da CIPA, acabou. Então, a gente vê quem gostaria de continuar, que está no 1º ano, continua, aí se inscreve ou pode também ser indicado. E entra outras pessoas novas que vão sempre... Aí fica aquela... Para não entrar assim uma turma crua, que não tem experiência, porque quando eles começam a entender, aprender, troca. Então, a gente procura fazer dessa forma. Pelo menos uns 50%, uns 40%. Então, acho que umas 5 pessoas do outro mandato continuou e entram uns novos. E vai saindo... Mas, assim, é interessante participar da CIPA, quem nunca participou. Uma coisa que é importante falar é que quem prestou concurso recentemente, para se candidatar, não é bom porque interrompe o período probatório. Aí entra naquela questão da estabilidade. Então, não significa que ele não pode. Ele pode, mas se ele tem 3 anos ali... Aquele 1 ano não vai contar, aí vai jogar para frente. Mas isso é só para quem... Para quem tem mais de 3 anos aqui. Para quem tem mais de 3 anos, mas isso é só para quem se candidata. Quando ele é designado, o período probatório está normal, porque se o diretor indicou ele vai para a CIPA, ele não pode ser prejudicado por isso. Sim. Então, conta só quando a pessoa está se candidatando. É justamente para isso. Ele está ali, ele entrou na CIPA, agora você não pode... Aí interrompe. Então, assim, ele vai ser prejudicado, porque vai jogar 1 ano a mais. Mas é uma comissão muito interessante. Eu mesma, né, tinha algumas restrições. Eu tinha medo do pessoal que vinha fazer os mapas de falar, vai querer tirar minha insalubridade. Né? Porque a gente não sabe, né, da atribuição. Às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, é interessante fazer parte, porque você aprende muito. Eu aprendi muito nesse ano. E muda seu olhar para a segurança. Muda o meu olhar. Como eu falei, antes eu não procurava os mapas de risco. Agora eu procuro, antes de entrar em ambientes que não é do meu dia a dia, né? Então eu já procuro, o que será que tem, né? Tem algum risco de eu estar entrando aqui? Porque eu estou entrando sem proteção, né? Então, assim, é educativo pra gente, né? Eu acho muito importante. Bem legal. E esse espaço da gente conversar, né? Divulgar, né? O que é a CIPA, eu acho que vai moldando a ideia que os servidores tinham. Eu mesmo também nunca entrei na CIPA e tinha um receio. Tá na hora de entrar. Esse é o convite. Os eventos da CIPA, não, agora não. Mas os eventos da CIPA também dá essa outra visão também. Né? Exato. Então, é muito importante. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo... Sensacional. Os meios de divulgação, de quebrar aquilo. A gente tá com perfil no Instagram, né? Tem a barreira com servidora aí. Acho sim. Para todo mundo se sentir representado nisso, né? Então, para a gente finalizar, meninos, eu adorei nossa conversa aqui de hoje. Que mensagem vocês gostariam de deixar para os servidores que estão nos assistindo agora?
É que a segurança, ela é uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade de todos. Então, se você vê uma coisa, uma situação que é insegura e você pode fazer alguma coisa, faça. Às vezes é uma coisa simples. Eu vi aqui uma coisa que está no meio do caminho, eu vou tirar, não vou esperar alguém vir aqui e esbarrar. E pensar sempre na saúde, na sua saúde. Na sua saúde de forma preventiva, porque prevenir sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais fácil, mais barato, quando você comparar com os danos que são causados depois, quando você não fez a prevenção. Então, se depois que acontece o acidente, você vai ver que foi tudo muito mais caro. Mas eu tinha que ter comprado, trocado esse equipamento, mas e se a pessoa machucou, a pessoa cortou um dedo, a pessoa quebrou um braço? Então, a prevenção, se a prevenção está tudo certa, você nem percebe que ela existe, se ela ficou, se ela acontece ali naturalmente. Então, quando a gente vem trabalhar, a gente tem que estar fazendo tudo com atenção, porque depois você vai sair daqui e voltar para sua casa e a sua vida Tem que continuar. A sua vida continua. Então, Não é só o trabalho. É isso mesmo, a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que estar bem com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, a gente tem que se sentir bem no nosso ambiente de trabalho, porque se você tá bem, você consegue transmitir essa segurança, né, essa vontade de trabalhar para o seu colega também. Olhe para quem está do lado, se às vezes você percebe que um colega seu que está ali trabalhando com você, que não está legal, né? Comunica, tenta ajudar, tem esse olhar também para o outro, porque todo mundo tem que estar bem, Exato. né? Todo mundo tem que estar bem, porque a gente convive naquele ambiente muito tempo da nossa semana. A gente passa muito tempo, né, naquele local. E isso é importante, porque se você estiver trabalhando atento, se você estiver trabalhando bem, se estiver tudo certo com você, o risco de acidente e num ambiente irredutível. respeitoso sempre, que para um ambiente saudável, você tem Se torna gostoso, igual a Rita falou, né? E sabendo respeitar as diferenças, né? Eu realmente acho, você não vai ter aquela super afinidade com todo mundo, mas trabalhar num ambiente que você é respeitado e respeita, tá tudo bem, né? E a gente vem e faz tudo com segurança e a CIPA tá aqui, né? Num mandato curto, o fluxo muda muito, mas sempre vai existir essa comissão, que é uma comissão de acolhimento e de orientação, né? O caminho é a porta de direcionamento para quando a gente, às vezes, não sabe como agir nessa questão, nesses itens que a gente falou. De segurança, né? De qualidade de trabalho, de riscos ocupacionais, né? E riscos mentais agora, que é um fator atribuído, né? É um fator novo. Maravilhoso, meninas. Eu adorei conhecer um pouco mais da CIPA, dessa parte interna, dos procedimentos, coisas que Desmistificar algumas coisas, né? muitas dúvidas. Não precisa ter medo da CIPA. Quando a gente põe o uniforme, né? Chega no setor, o pessoal fala... Já vem julgando. Lá no setor, quando a gente chega com a camisa da CIPA, o pessoal, nossa... Vixe, onde vocês vão? Lá vem elas. Vamos aproveitar para fazer o convite para os servidores, quem tiver interesse, que se inscrever nas eleições da CIPES que estão próximas. Fiquem atentos, que em breve vai chegar aí no e-mail. A Marília seria ótima na CIPA, porque você tem muitos talentos. Inclusive, a Marília não faz parte da CIPA, mas nos ajudou muito. bastante. Muito obrigada. Prazer, Ficou Imagina. no vídeo de divulgação da CIPAT. E as redes sociais, Elis, para quem quiser acompanhar também, deixa pro pessoal. Ah, sim. Nós temos, além do e-mail, né, institucional, que é cipa.fez@unesp.br. Então, pode mandar sugestões, pode mandar demanda. Às vezes, a pessoa fala com a gente no corredor, nós vamos levar o membro da CIPA, né, que foi abordado, ele vai levar aquela temática lá para a reunião da CIPA e nós vamos procurar atender. Mas se puder mandar no e-mail é melhor, porque já fica registrado, fica formalizado. E nós temos o Instagram, que é para divulgação das ações da CIPA, então nós colocamos lá as fotos da CIPAT, a gente compartilha as ações institucionais que estão acontecendo na Unesp. Materiais instrutivos também, né? Qual que é o Instagram? O Instagram acho que é cipa.fez. De qualquer forma, Procura lá, mas nós tentamos padronizar porque
tem outras unidades da Unesp e o pessoal vai fazer, eu não lembro se é CIPA Ilha Solteira ou CIPA fez, mas vai ter CIPA Bauru, tudo @Unesp. CIPA, todas as CIPAs estão começando a fazer. Nós somos uma das primeiras que teve Instagram, porque ainda não era muito comum, mas é fácil procurar lá, vocês podem... E o material que vocês têm produzido é bem interessante. Algo natural, tranquilo, para o pessoal visualizar. Isso, não é Face, porque vai ter a CIPA Araçatuba, vai ser CIPA.Araçatuba, CIPA.Bauru, eles vão padronizando. Então é @cipa.ilhasolteira.unesp. Perfeito. E nós trouxemos um mimosinho para vocês. Que passa por aqui. Muito obrigada, adorei. Que lindo, tá vendo? Aí, ó. Obrigada pela participação. Pelo espaço, foi muito bom. Nós que agradecemos. E é isso, pessoal. Até Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.